Fala minha galera, tudo tranquilo? Professor Tiago Melo na área e hoje estou de volta para trazer mais uma super dica de matemática para você. Então vem comigo e vamos aprender um pouquinho dessa matemática do ensino médio. Vai ser incrível! Simbora galera, olha só. Aproveita, né? Já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Esse assunto aqui é super importante e tem grande relevância aí para o Enem e os vestibulares, né? Vamos dar continuidade aqui à nossa playlist de análise combinatória e a nossa aula de hoje será sobre o tema fatorial. Super importante. Beleza, galerinha? Mandar um abraço aí todo especial para os meus alunos da ETE, Clóvis Nogueira Alves, né? Essas aulas estão sendo direcionadas em especial para eles, mas nada impede que você que está estudando para o Enem, está fazendo ensino médio, né? Está se preparando aí para algum concurso público, estudando análise combinatória, esteja aqui com a gente aqui também conferindo esse conteúdo, beleza? Vem comigo, vamos embora. Olha só. A fim de simplificar as fórmulas do número de arranjos e do número de permutações, bem como outras que iremos estudar, vamos definir o símbolo de fatorial. Vê só. Aqui na análise combinatória, a gente aplica algumas técnicas de contagem, né, para conseguir contar os elementos de um conjunto. E aí, algumas dessas técnicas foram ditas aqui, né? Por exemplo, nós temos os arranjos, as permutações, né? Nós vamos estudar mais a fundo. E outras técnicas ainda, né? Existe inclusive a combinação, né? Também vamos falar sobre combinação. Só que antes disso é necessário a gente entender essa operação matemática, né, tão importante que é o fatorial, né? E aí, o que a gente precisa entender de fatorial? Olha só, seja m um número inteiro não negativo, isso aqui é importante, tá? Esse número aqui ele é inteiro não negativo, ou seja, ele é um número natural. Então, m pertence ao conjunto dos números naturais. Definimos fatorial de m e indicamos por essa notação aqui, ó, m exclamação, tá? Para você definir o fatorial de um número, por exemplo, você vai colocar esse número e uma exclamação. Por meio da relação, olha só, m fatorial é igual a m vezes m menos 1 vezes m menos 2 vezes assim por diante, até chegar nisso aqui, ó, 3, 2, 1. Olha só que interessante. Ficou difícil? Tá difícil? Tá, então vem comigo. Eu vou te mostrar aqui um exemplo, tá? Olha só. Vamos dizer aqui, por exemplo, que esse númerozinho m, ele seja o número, vamos lá, o número 4, número 4. Olha só. 4, aí eu coloco o fatorial, certo? Isso aqui vai ser igual a... Olha só, o m fatorial é m vezes m menos 1, né? M menos 2 e assim por diante, fazendo o produto destes fatores aqui. Então aqui tu tem 4 fatorial é igual a esse cara, né? Ó, m está aqui, repete, então o 4 vai repetir aqui também, vezes. Onde tiver m, você vai substituir por 4. Ó. Menos 1, né? Vezes 4 menos 2, vezes. Olha só. E assim por diante, né? Olha só que interessante. Quando a gente chegar aqui, né? Você vai ter o seguinte, ó. 4 fatorial é igual a 4 vezes 4 menos 1 dá quanto, gente? 3, né? Vezes 4 menos 2 dá quanto? 2, né? E esse produto aqui, ele vai continuar. Quem é o próximo fator? Olha só. 4 menos 3, né? O número que vem antes desse cara aqui, né? Você tem que subtrair uma unidade, né? Então, como tem 4 menos 2, aqui vai ficar 4 menos 3. E 4 menos 3 é a mesma coisa do que 1. Né? Nota que nessa operação aqui fatorial, ele termina com isso aqui, ó. Olha só, 3, 2, 1, né? No final, terminou. Termina em 1, né? Não vai colocar zero aqui, porque senão vai zerar tudo, tá bom? Então, observa que 4 fatorial é um produto, né, de fatores que são organizados aqui em ordem decrescente a partir do número 4 até chegar no número 1, por exemplo. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? 4 fatorial é igual a 4 vezes 3, que é 12. 12 vezes 2 é 24. 24 vezes 1, 24. Pronto. A gente acabou de encontrar, né, o valor do 4 fatorial. Então, a dica é essa.
Quando você quiser determinar o fatorial de um número, lembra que o fatorial desse número é um produto, né, que envolve fatores que estão multiplicando esse número e esses fatores são em ordem decrescente. Olha só, até chegar em 1, né? Por exemplo, 4 fatorial é quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, de 4 até 1. Essa aqui é a ideia, beleza? Gente, olha só, uma coisa importante é que nós temos aqui dois casos particulares, tá? Nós sabemos, né, que para essa definição aqui que eu mostrei para vocês, o valor de m ele tem que ser um número maior ou igual a 2, certo? Ele tem que ser um número maior ou igual a 2. Isso aqui que a gente acabou de fazer é válido para qualquer número maior ou igual a 2. Beleza. Por exemplo, o que seria 2 fatorial? Olha só, 2 fatorial, né? É a mesma coisa de 2 vezes 1. Pronto, para por aqui. 2 vezes 1 é 2. Está resolvido. Então, a gente encontra, né, que o 2 fatorial vale 2. Para qualquer número maior ou igual a 2, isso aqui é válido, tá? Agora, quanto vale 1 fatorial e quanto vale 0 fatorial? Olha só, gente. O 1 fatorial e o 0 fatorial, por convenção matemática, tá? Isso aqui vale 1, tá bom? Então, 1 fatorial, sempre que aparecer nas questões 1 fatorial, você vai considerar que é 1. E sempre que aparecer também 0 fatorial, você vai considerar que é 1 também, tá bom? A gente não vai analisar o motivo disso, tá? Não vai ser tão interessante a gente falar sobre o motivo disso. O mais importante é você saber que se aparecer nas questões o 0 fatorial, ele vale 1. E se aparecer 1 fatorial, ele vale 1 também. Belezinha? Então vamos lá. Olha só. Temos aqui agora alguns exemplos e esses fatoriais aqui eles são super importantes para você saber, né, nas questões. Olha só. Por exemplo, o 3 fatorial, né? Quanto é que vale 3 fatorial? Aí tu já sabe, né, que quando esse númerozinho aqui ele é maior ou igual a 2, a gente aplica essa propriedade aqui de cima, né? Como é que fica? 3 vezes o número que vem antes do 3, que é quem? O 2, né? Vezes o número que vem antes do 2, quem é? 1. Chegou em 1, parou tudo. 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é igual a quanto? 6. Está resolvido. 3 fatorial é igual a 6. 4 fatorial, como é que fica? 4 fatorial é a mesma coisa de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observa que é um produto de fatores, né, em ordem decrescente desse número até chegar em 1. Lembrando que isso aqui é válido para quem mesmo, gente? Para toda vez que você tiver um fatorial de um número que seja maior ou igual a 2, tá bom? Esse aqui a gente já tinha feito, né? 4 fatorial é igual a 24. E o 5 fatorial, como é? Fácil, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é a mesma coisa de 120, tá? Então tá aí, 5 fatorial é 120. E o 6 fatorial, Tiago? 6 fatorial, gente, é isso aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é a mesma coisa de quanto? 720, certo? Vamos lá. E o 7 fatorial? O 7 fatorial será 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto é que vale isso aqui? 7 fatorial. Isso aqui vai ser igual, gente, a 5.040, tá? Então aqui a gente encontrou o fatorial desses números, né? É bem importante a gente saber. Inclusive, esses números aqui, se você memorizar esses fatoriais, isso aqui é super importante, né? Por quê? Porque quando aparecer numa questão, você já vai saber aí o seu valor, né? Você não vai estar precisando fazer continha de multiplicação para você chegar na resposta. Então, eu acho interessante, pelo menos esses aqui, você memorizar, tá bom? Gente, tem uma coisa aqui interessante que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Eu vou pegar como referência, por exemplo, esse exemplo aqui do 5 fatorial, tá bom? Olha só. O 5 fatorial, a gente sabe que ele é escrito assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem. Agora, veja só. Você concorda que eu poderia dizer que 5 fatorial é a mesma coisa de 5
vezes 4 fatorial? Você concorda com isso? Não. Eu vou te mostrar por que que isso acontece. Olha só. Aqui você tem um produto, né? Vários fatores. Ó, 5 vezes. Beleza, tá aqui. Agora, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você concorda que isso aqui é a mesma coisa de 4 fatorial? Ah, Tiago, entendi. Agora eu concordo com você. Olha só, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial. Então, se tu já sabe, né, que o 4 fatorial, por exemplo, ele vale 24, tu vai dizer que 5 fatorial é 5 vezes 24, né? E aí, nesse caso, 5 fatorial é igual a 120. Então, assim, por que que eu estou mostrando isso aqui para você? Porque tem algumas questões que vocês vão precisar simplificar, né, para facilitar a resolução, tá bom? E é importante você saber que é possível fazer esse tipo de manipulação aqui, certo? Vamos fazer mais uma? Olha só, o número 6 fatorial, por exemplo, ele é a mesma coisa de quê? De 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí nós sabemos que eu posso dizer que o 6 fatorial, gente, ele é a mesma coisa de quê? De 6 vezes 5 fatorial. Você concorda? Sim, né? Olha só. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa de 5 fatorial. Sendo assim, ó, o 6 fatorial é a mesma coisa de 6 vezes 120, né? E 6 vezes 120 é a mesma coisa de 720, que é o valor do 6 fatorial. Vê só que interessante. Então é isso. Olha só. O que que a gente precisa saber então aqui do fatorial? A gente precisa entender que tem algumas operações aqui, né? Por exemplo, quando você está resolvendo questões de análise combinatória, você vai utilizar as técnicas de contagem, né? Permutações, arranjos, combinações. Você vai utilizar o princípio multiplicativo, né? Também conhecido como o princípio fundamental da contagem. E muitas vezes aparecem essas continhas assim, ó. Esse produto, né, de fatores em ordem decrescente, né? Até chegar em 1. E quando isso acontece, a gente pode transformar esse número em um fatorial, tá? É bem interessante essa ideia aqui e você vai utilizar muito aqui em análise combinatória. Então lembra disso. Essa regrinha aqui ela é válida, né, para todo número inteiro não negativo, ou seja, um número natural, né, que é maior ou igual a 2, tá bom? Se ele for 1 fatorial ou 0 fatorial, tu já sabe que isso aqui vale 1, certo? Por convenção matemática, beleza? Então tá aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Na próxima aula a gente vai resolver alguns problemas aí que envolvem essa ideia de fatorial, beleza? Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe com os amigos nas redes sociais para ajudar o nosso canal a crescer e a gente trazer mais vídeos como esse. E o mais importante é você estar sempre estudando, né? Para que você possa se sair bem nas avaliações aí e conseguir realizar aí os teus sonhos, beleza? Sucesso, fiquem com Deus, aquele abraço.